Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Além do Óbvio. Hoje o tema é bem além do óbvio mesmo. Com certeza vai gerar muitas controvérsias. Eu assisti um vídeo dele falando sobre isso, tive o trabalho de assistir os sei lá quantos mil comentários que tinha lá. Sempre tem as discordâncias. Eu fiz até depois um bate-papo mais privado sobre isso. Também gerou muitas dúvidas. Mas é um tema que eu pensava comigo mesmo há muitos anos. Não sabia encontrar palavras para descrever tão bem quanto você quando descreveu o vídeo, até obviamente pelo todo o teu conhecimento, teu histórico. Então estou aqui com o Marcelo Andrade, professor Marcelo Andrade, que obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui, do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa, né? Porque eu vim aqui, ele me convidou pro podcast dele, estivemos ao contrário. Vamos falar dos nossos apoiadores aqui. Que inclusive um deles, Strobel América, que o link está aqui no descritivo, QR Code na tela, em que você tem 5% de desconto. Para quê? Se você tem pelo menos 5 anos de formado, já graduado há 5 anos, você pode pleitear por um Green Card. Você tem 5 anos, pelo menos, de graduado, vontade de morar nos Estados Unidos, você pode procurar a Strobel América, um dos nossos patrocinadores aqui, tem 5% de desconto, vindo por indicação do Além do Óbvio, o link está aqui no descritivo, e você pode, de maneira legal, obviamente, tudo legalizado, pleitear um Green Card para poder morar e trabalhar nos Estados Unidos. Então, fique à vontade, procure, acesse aqui do link. E mais, se você não se contenta apenas com os Estados Unidos, a SETI, que é o outro parceiro nosso, o link também está aqui no descritivo, o site está aqui na tela, acessem. Com o cupom Além do Óbvio, você também tem desconto e eles fazem consultoria para adaptar a sua vida a mais de 75 países no mundo. Ou seja, se você tiver interesse por uma residência fiscal fora do Brasil ou efetivamente morar fora, pegar sua família e ir embora, cada um tem a sua particularidade. Então, eles fazem esse tipo de análise, estudo, consultoria para ver qual país ou quais países se encaixam melhores frente às necessidades de cada uma das famílias. Então, com o cupom também, Além do Óbvio, você tem um desconto e procure a SETI, tá bom? E para finalizar, já que o mundo não tá fácil, Harmonia Natural, que nos patrocina aqui também, nos apoia nessa jornada toda. É uma empresa de Santa Catarina em que eles fazem cosméticos e óleos essenciais com produto 100% natural. Vendendo para o Brasil, vendendo para fora. Eles abriram há pouco tempo um modelo de franquia. Então, eles estão com hoje já acho que 15 franquias espalhadas pelo Brasil para distribuição do produto Harmonia Natural no Brasil como um todo. O link também está no descritivo. Vamos fazer inverso aqui, Marcelo. Fala um pouquinho do teu histórico para mostrar para todo mundo por que você tem a chancela para falar do tema que a gente vai falar hoje, que é por que o regime militar foi um regime de esquerda e não um regime de direita, como todo mundo fala. Então, eu sou o Marcelo Andrade, tenho um canal no YouTube, também tenho uma plataforma de cursos também. E sou advogado de formação e já desde há uns 30 anos já me interesso por temas de história, né? E aí então o tema da ditadura militar obviamente é um tema importantíssimo para a história do Brasil e eu resolvi estudar esse tema já faz bastante tempo. E aí quando a gente estuda o tema sobre ditadura militar, a gente vê que o que se divulga sobre a ditadura militar é contra a ordem dos fatos, contra a ordem dos fatos históricos. Então é divulgado que o regime militar foi um regime de direita, e aí quando nós vamos analisar os fatos, nós vemos que não é bem assim, né? Sigam o canal dele, porque já é um canal grande, né, no já YouTube. Estamos com mais de 100 mil inscritos, o canal é o meu nome, né, Marcelo Andrade. E lá temos vários temas de história, não só de história do Brasil, história dos Estados Unidos. Também comento notícias internacionais, grandes acontecimentos, como, por exemplo, da eleição da Argentina. Então, se inscrevam lá que vocês não vão se arrepender. Tem um conteúdo lá muito rico. Eu acho que é extremamente importante. Eu sempre gostei de história, mas eu venho me aprofundando mais há um tempo. E cada vez está mais claro para mim que se nós não entendermos a história,
o erro se repete muito mais facilmente. E quando a gente começa a entender fatos do passado recente, você vê que eles muitas vezes se repetem. A gente se indigna com muitas coisas, só que ele é nada mais uma repetição do passado. Que se nós entendêssemos mais profundamente, talvez tivéssemos mais chances de evitar alguma coisa que está acontecendo agora. Você vê desse jeito também? Sim, exatamente. E esse é um chavão, na realidade, que eu aprendi quando era criança. Eu me lembro que um professor falava, olha, história é importante, porque se a gente não conhece o passado, a gente vai repetir esse erro no futuro. Isso é um chavão. Mas é um chavão verdadeiro, e é verdade. Se a gente não conhece o que aconteceu, não só no Brasil e em outros países, não só na história da política, mas também na história da economia, história do direito, história da filosofia, qualquer história, até da medicina, se a gente não compreende os erros do passado, a gente está condenado a repeti-los no futuro. Esse é um chavão absolutamente verdadeiro. Eu concordo. Mas, bom, vamos pro tema, que eu acho que o tema é foda, é interessante demais. E, de novo, eu vinha falando muito disso, sabe quando uns anos atrás você ainda não tem conhecimento suficiente, mas você fala, algo me incomoda aqui. E aí você começa a debruçar no tema, entender, você fala, achei o que me incomodava. Que era quando chamavam realmente regimes do regime militar de direita. Só fazendo um parênteses, quem me acompanha sabe que eu estive na Argentina agora, voltei antes de ontem acompanhando as eleições, que voltamos com o caneco, parecia uma Copa do Mundo. E por que eu estou falando isso? Porque o Milei, que é um amplo defensor das ideias da liberdade, eu vejo muita parte da imprensa também taxando ele de extrema-direita, o que mostra um profundo desconhecimento sobre as ideias que ele defende. Você pode concordar ou não concordar. A gente estava falando antes nos bastidores, eu filosoficamente sou anarcocapitalista, a gente pode entrar se isso agora é uma utopia ou não, você falou que não, mas nós somos muito parecidos quando comparados ao outro espectro, né? A gente distingue em pequenas coisas, mas a imprensa, ela taxa de extrema-direita sem ter o menor conhecimento. E eu tive algumas discussões com o pessoal do Estadão sobre isso quando eles vieram me entrevistar sobre a Argentina. Mas por que eu estou falando isso? Antes da gente entrar do porquê eu e, acima de tudo, você acha que o regime militar foi um regime de esquerda, como nasceu esse termo? Da onde veio o termo esquerda ou direita para a gente entender, veja como a história é importante, para a gente entender por que um é considerado esquerda, por que um é considerado direita, e há uma confusão muito grande entre os regimes militares e até mesmo depois do que foi o Brasil até hoje. Então, boa pergunta. Então, o termo esquerda e direita surgiu no tempo da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa foi um processo iniciado em... Que foi um caos, né, para a história? Foi um caos, foi uma tragédia, né? Que, aliás, é muito mal contada, né? Também porque lá houve massacres, mortes, injustiças. Foi o tempo da guilhotina, né? Então, nunca se matou tanto em nome da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Bom, mas o termo, então, surgiu no contexto da Revolução Francesa, 1791, 1792, agora não lembro. Surgiu numa figura horrorosa e detestável chamada Marat. O Marat, então, era do grupo mais radical revolucionário, né? E aí, quando ele sentou na Assembleia francesa, ele sentou do lado esquerdo. Então, se ele tivesse sentado do lado direito, nós teríamos as coisas invertidas. Então, olha que coisa. Olha que então, interessante. Que foi ele que começou. Ele sentou do lado esquerdo da Assembleia e os partidários dele, Robespierre, Saint-Just e outros, todos eles revolucionários, todos eles radicais, todos eles horrorosos, né? Eles sentaram do lado esquerdo. Quem era contra os radicais, que defendiam... É isso que eu perguntava, o que defendia esses radicais, né? Que uns defendiam monarquia, outros defendiam posturas mais desiguais na sociedade, passaram a sentar do lado direito. Isso se seguiu na Revolução Francesa e na França. E como a França foi o grande país de referência cultural para o mundo inteiro, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, esses termos se espalharam para o mundo inteiro. Então, inicialmente, quem sentava à esquerda... Foi pré-Revolução Russa? Foi durante ou foi logo depois? Pré-revolução. Foi isso, a Revolução Francesa, perdão. Foi em 1700, a Revolução Francesa começou em 1789 e o Marat sentou em 1791 ou 1792, não lembro. Então foi durante ali. Foi durante o processo. O processo da Revolução Francesa é 10 anos, né? 1789 e 1799. Aí os radicais sentaram do lado da esquerda e os que eram contra eles, né?
Então, os jacobinos e girondinos. Os jacobinos eram os mais radicais e os girondinos os mais moderados, né? Entre o grupo anti-jacobino também tinha monarquista e tinha... não era assim, um grupo tão homogêneo assim, né? Bom, mas o fato é que surgiu a expressão. Então, ficou vinculado àqueles que defendem o igualitarismo na sociedade, ficaram chamados de esquerdistas. Aqueles que defendem uma sociedade mais desigual passaram a ser chamados de direitistas. Isso aplicado no campo econômico, porque inicialmente não era só uma coisa econômica, né? Era uma coisa para a sociedade inteira. Depois, com o avanço das pautas econômicas no mundo inteiro, que acabam, infelizmente, dominando demais a política, acabaram associando, então, o termo esquerda ao igualitarismo econômico, né? E aí, pós-Marx, se associaram, então, os comunistas que defendem o igualitarismo aos esquerdistas. E quem é contra Marx ficaram os direitistas, né? Então, parece que o desenho da estrutura tem duas coisas. Primeiro, ele é relativo, né? Primeiro, que ele oscila muito na história. E segundo, que o foco de orientação é o comunismo. Ou seja, quem é anticomunista passa a ser direitista. E quem é pauta comunista é esquerdista. Então parece que o foco é com base na esquerda, né? Por que é relativo? Porque o que era considerado mais conservador no passado não é mais hoje. Hoje, muita gente tido como conservador seria tido como radical esquerdista no passado. Porque a sociedade vai mudando para lá e para cá, atualmente, infelizmente, para pior. E aí, então, o tema vai mudando. Mais ou menos como a janela de Overton, né? A janela de Overton é daquele teórico Overton que comenta que a sociedade também vai migrando e aí o campo do aceitável vai mudando ao longo do tempo na sociedade. O esquerda e direita também vai se alterando ao longo do tempo, né? Que é bem clara a janela de Overton, né? Porque quando eu vim aqui, você me entrevistou no podcast e a gente falando sobre a Venezuela, como você se adapta, as pessoas se adaptam àquilo, ou a Argentina, como eles se adaptam à inflação, a janela de Overton você vê perfeito como ela vai realmente mudando essa característica, as pessoas vão se adaptando a essa nova realidade, né? Eu tenho uma parte no livro que ele fala sobre isso, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um amigo meu também, e ele escreveu um livro, Porque o Brasil é um País Atrasado, em que ele passa sobre o nascimento da esquerda ou da direita. Tem um tempo que eu li sobre isso, sobre sentar do lado esquerdo e sentar do lado direito no parlamento, mas eu tinha a impressão que isso tinha nascido nos Estados Unidos, na época da independência americana, que também ali, mais ou menos, um pouco antes ali da Revolução Francesa. Né? A independência americana foi em 1776. Mas pelo que eu saiba, primeiro, a grande influência do mundo não era nos Estados Unidos, era na Revolução Francesa. Eu não tenho essa informação, né? Que legal. Pô, é muito interessante pela Revolução Francesa. Muito interessante. Não, é que eu li faz tempo esse livro. Pode ser que eu esteja errado realmente, ele tenha falado lá da Revolução Francesa e não sei porque eu fiquei com isso na cabeça. Bom, então... Legal, então aí o cara sentou, um sentou do lado esquerdo, o outro carinha do lado direito, e aí o que a gente viu foi que isso foi se trasladando ao longo da história por outros países, né? Sim, para todos os países do mundo. Ou seja, o cara da esquerda continuou da esquerda, da direita, e uma coisa me incomodou, como se isso fosse uma escolha binária, como se não houvesse nada além de esquerda ou direita. Ou seja, a esquerda tem que defender um tipo de ideia, a direita outro tipo de ideia, e às vezes você se sente... perdido ali, né? No meio você fala, porra, não, mas... e a parte de mercado, e a parte de social? Isso foi também um desenvolvimento gradativo ao longo do tempo? Sim, porque a pauta esquerdista mudou muito, né? A pauta... Bom, hoje tá... A pauta do Marx era só econômica. Hoje a pauta dos comunistas que se declaram marxistas virou pautas para supostamente defender as minorias e tal, e outros grupos que além da conta econômica, né? Então eles avançaram de um lado econômico para um lado social. Essa mudança se deu com Gramsci, depois com a escola de Frankfurt, que fez uma inversão dialética no pensamento marxista. O Marx dizia que a revolução tinha que se operar pela infraestrutura. Infraestrutura para o Marx era tudo que é econômico. E a infraestrutura geraria superestrutura, que é tudo que não é econômico. Cultura, religião... tudo é moral, direitos, tudo é da superestrutura, para Marx, né? Aí o Gramsci falou, não, nós temos que trabalhar na superestrutura também. A escola de Frankfurt adotou isso
E a escola de Frankfurt resolveu trabalhar o marxismo nessa inversão dialética, tentar mudar a sociedade pela superestrutura. E aí por isso que os marxistas modernos estão com uma leitura mais pós-Gramsci do que a leitura clássica marxista. Então por isso que eles têm que trabalhar na área da cultura, então, mas eles sempre têm que colocar inimigos, né? Nós defendemos certo e os inimigos são os outros, né? Ainda nessa expressão, nos Estados Unidos gera confusão. Para nós, não para eles, né? Porque lá o liberal seria o nosso esquerdista e o conservador seria o nosso direitista. E aqui no Brasil, o liberal virou direitista, né? Então aí gera aí uma confusão. Porque o termo liberal no passado era tido como esquerdista. Então no século XIX... quem se dizia liberal, ele era um esquerdista, claro. Porque não tinha a ver só com economia, tinha a ver com costumes morais. Com costumes morais e tal. Então, o liberal no século XIX era um esquerdista. Aí, como a janela de Overton vai avançando, a sociedade vai mudando de pensamento, esse liberal lá atrás, que era o esquerdista, virou o direitista. Então, ficou uma coisa curiosa, né? Por isso que antes de se debater um assunto, você tem que precisar aí os termos e pelo menos dar uma explicação. Porque às vezes uma pessoa tem visão que direita é isso, o outro acha que é aquilo, o outro acha que é outra coisa e as coisas começam a se complicar, né? E você falou um ponto interessante, que eu tenho isso muito claro para mim. Até quem falou isso, eu não sei se você conhece, a Cayetana Álvarez, que é ela é argentina, mas foi pequena para a Espanha, é do PP, o Partido Popular, que é um partido mais à direita na Espanha. E ela falou justamente isso, a esquerda, ela precisa sempre de um inimigo para bater, senão ela não sobrevive. Ela não sobrevive. Como as ideias não param em pé ao longo do tempo, as ideias são lindas, mas precisa de alguém para financiar e os recursos são escassos, então tem fim isso, ele precisa de um inimigo para bater. E normalmente ela vai defendendo essas tais minorias, que elas vão criando as minorias. Porque as minorias vão mudando também, né? Afinal de contas, eles precisam achar os novos inimigos para criar as novas minorias, para essas minorias se sentirem incluídas nessa briga e poder ter alguém que defenda a causa deles, né? Isso na raiz de ter essa necessidade de ter inimigo está na raiz da dialética. Porque para o Marx e antes para Hegel, o motor das coisas, né, e na visão do Marx, o motor da história seria, então, a oposição entre duas classes sociais. No tempo de Marx, né, os burgueses e os proletários. Ora, levando o conceito da dialética para o âmbito não econômico, para o âmbito cultural e de minorias, então nós temos uma aplicação da dialética pelos esquerdistas. Então eles dizem que defendem. Lógico que não defendem, mas defendem tudo quanto é minoria aí, supostamente oprimida. Então eles têm que ter o opressor. Eles têm que alimentar a dialética, porque na visão deles a dialética é o motor da história. E curiosamente eles aplicam técnicas de Goebbels nessa história, né? O Goebbels é o pai da propaganda moderna. Todo mundo tem horror ao nazismo, claro, e tem que ter mesmo. Só que o engraçado é que as técnicas de Goebbels, apesar de muito criticadas, são usadas pela esquerda, não é só pela esquerda, pela direita também, pelos meios de comunicação, pela televisão. Todas as técnicas, boa parte das técnicas de Goebbels são aplicadas na política, embora isso não é divulgado. A criação do inimigo comum, dar um rótulo para esse inimigo, colocar todos os problemas nesse inimigo, são técnicas de Goebbels que nós vemos hoje. Quer ver um exemplo? Fascismo. Então, para o comunista, todo mundo que não é comunista é fascista. E coloca todos os problemas da sociedade nesses fascistas, todas as maldades tudo naquilo ali. Isso é técnica do Goebbels. E uma ignorância muito grande também de quem compra essa ideia. Claro, de quem está montando, sucesso para ele que conseguiu com essa técnica. Mas você vê hoje em dia uma série de moleque de 18, 20 anos de idade que, pelo visto, não tem a menor ideia da brutalidade, do horrível que foi o fascismo e taxar o que o Brasil está vivendo hoje, ou que o Milei é para a Argentina, de fascista, né? Alguma coisa assim, chega a ser catastrófico alguém acreditar nesse tipo de coisa. O fascismo, ele é socialista, né? Então, ele é mais aparentado com o comunismo do que com a democracia liberal republicana, né? Estado forte, presença centralizadora de uma figura. O Mussolini se declarava socialista, nasceu socialista, ficou a vida inteira defendendo o socialismo. No testamento dele, ele faz referência ao socialismo. Então, ele era totalmente socialista, né? Ele só não fez mais porque não deu. Então, o fascismo nasceu no sindicalismo revolucionário, comunista italiano. O Mussolini era do PSI, Partido Socialista Italiano.
Aí depois o fascismo tem 3 bases, né? O sindicalismo revolucionário italiano, o nacionalismo e a dialética e o idealismo de Hegel, por causa do Gentili, que era o braço direito do Mussolini, né? Defensor do Estado forte. Então nós vemos que o fascismo está mais próximo do comunismo, da esquerda, do que da direita. Claro. Marcelo, vamos começar a entrar então no tema. Eu vou te falar de um livro, eu não sei se você leu, eu não li, eu vi o resumo dele. E depois eu soube que 2 historiadores brasileiros fizeram uma adaptação a ele, e a gente já vai chegando próximo ao regime militar, que talvez, eu acho que é importante também entender o que veio um pouco antes do regime militar, para saber como a gente entrou nele, para chegar, agora que você definiu bem a esquerda ou direita, como ela nasceu, por que ele tem esse conceito visto, na minha opinião, na nossa opinião, de maneira errada pela sociedade. Tem um livro que chama A Quarta Virada, The Fourth Turning, eu não sei se você leu. Não li. É William Strauss e Neil alguma coisa. É um livro grande que ele mostra a história americana e inglesa de 1500 a 1997, segundo esses 2 historiadores, como a história se repete, né? E eu já te coloco aqui como historiador também, porque eu confesso que eu aprendo muito mais história com você e lendo como autodidata do que o que eu aprendi na escola, ou com professores formados que tem uma chancela do MEC lá que não serve pra porra nenhuma em muitos dos casos, né? Então, apesar de você ser formado em Direito, ele fez essa análise que, segundo o autor, os 2 autores, a história se repete de tempos em tempos, adaptada, obviamente, ao momento atual. E aí 2 historiadores, que se não me engano dão aula no Colégio Bandeirantes, aqui em São Paulo, eles fizeram uma adaptação, um paper desse livro ao Brasil de 1889 até 2018, a eleição do Bolsonaro. Bem interessante, hein? Depois, se eu achar isso, eu te mando. Quem fala muito bem disso é o Zé Rocha, que é gestor da Dália Capital. Eu sou do mercado financeiro, então eu tenho uma gestora que é a Dália Capital, nós temos uma relação próxima por alocação de capital lá, bastante interessante dos nossos clientes, e eu conheço bem ele, e ele contou essa história em algumas palestras e contou para mim no privado. Depois, se você quiser, até eu te passo o contato dele, que é interessante. Bom, ele fez esse paper, os 2 historiadores brasileiros jogaram essa mesma ideia de que a história se repete, e ele mostrou na adaptação ao Brasil, desde do golpe da Proclamação da República, que aí foi o verdadeiro golpe, né? Foi um golpe. Até 2018. E aí o que ele fala? Ele fala que, segundo ele, a vida do ser humano é dividida em 4 fases. Do 0 ao 20 anos, que ele chama de infância, dos 20 ao 40, eu não lembro o nome, adolescência, alguma coisa assim. Dos 40 aos 60, que é a fase da maturidade, 60 a 80, que é a fase do idoso, né? E que grande parte do ser humano atinge o seu ápice entre os 40 e os 60, que é quando você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu ao longo da tua vida. E o que você aprendeu tem a ver com o momento histórico que você está vivendo em geral. Claro que você tem pessoas diferentes, mas em geral a grande massa aprende isso. Ou seja, para uma pessoa que não viveu, que nasceu no ano 2000, para ele pouco importou o regime militar. Eu nasci em 82, eu peguei o finalzinho ainda, então é mais vivo isso na minha cabeça, né? E ele veio mostrando que o Brasil tem algumas fases justamente adaptadas a essas gerações, do 0 ao 20, 20 ao 40. Então, você teve a Proclamação da República, até o governo Vargas, ali em 1930, que teve já uma primeira mudança de rota, que depois você vai até o regime militar, depois do regime militar até 85, em 88 com a Constituição, que teve o primeiro voto, como é que chama? As diretas, né? O primeiro voto direto. E aí até 2018, que foi a eleição do Bolsonaro, que seria o melhor ou o único representante da direita naquele momento. Então que a história vai se repetindo de tempos em tempos, e que agora a gente teria, segundo esse paper, mais 30 anos de governo à direita. Ele errou porque agora o Barba voltou. Mas, de qualquer maneira, imaginemos que seja 4 anos e volte, pode ser um período maior disso. Primeiro ponto, você acha que faz sentido esse tipo de coisa? E segundo, dá um panorama um pouco antes do regime militar para entender o que o Brasil estava vendo, e aí sim a gente entra no nosso ponto. Talvez o erro, não sei se é esse tudo, mas é que muita gente tenta colocar muita geometria nisso, porque humanas e exatas tem pontos, mas às vezes você não consegue colocar toda a matemática e contas e encaixar na história, né? A história justamente encontra mais dinâmica. Então talvez isso aí sobre
processo aí, a crítica seria uma crítica aí contra a querer forçar ciclos matemáticos na história, se foi 30 anos, voltar a ser 30 anos. Mas que a história sempre se repete porque existe um movimento pendular, né? Inclusive na literatura tem também, que aí a sociedade caminha de um lado, aí dá um certo cansaço, né, qualquer lado que for, e aí volta para o outro lado. Nós vemos isso nos Estados Unidos. Então tem momentos que os republicanos dominam, aí tem outros momentos que vão um pensamento mais democrata, ou mesmo democratas herdando um pensamento republicano, pelo menos na economia, como nós vimos com o Bill Clinton. Então, na realidade, falaram que o tempo da abertura do liberalismo tinha acabado com o Clinton, mas ele manteve a abertura às liberdades econômicas que ele herdou do Bush. O rompimento mais veio com o Obama, né? Então, às vezes, as coisas nos Estados Unidos também às vezes se perdem um pouco entre democrata e republicano também. Mas esse movimento pendular existe, sim. Talvez o erro é querer colocar métrica nele. Querer ser 3 anos para um, é 3 para o outro, 4 para um, 4 para outro. Agora, então, vamos ao militar, é isso agora? Isso, exato. Então, o Brasil teve a Primeira República, né? Que era altamente decente. A Primeira República tem um monte de críticas a ela, claro. Mas ela tinha algumas coisas boas, como, por exemplo, após o golpe de 89. Após o golpe de 89. Então, ela era altamente descentralizada. Isso é muito bom. Uma das razões dos Estados Unidos ser rico, e a Suíça também, é que eles são altamente descentralizados. Os estados e cantões, os estados americanos, cantões suíços, têm ampla liberdade de legislação, de hábitos diferentes, de se gerir, etc. E o Brasil tinha essa visão. Então, os estados, para se ter uma ideia, eles podiam ter código de processos diferentes de outros estados. Então, o primeiro Código de Processo Civil Nacional é de 39. Antes, tinha o Código de Processo de São Paulo, por exemplo. Ah, interessante. A visão era para dar tanta independência do Estado que um Estado podia cobrar imposto do outro de importação. É mesmo? Era. Isso até 39? Até 30. Até 30, tá. Até o Vargas. Do Vargas. Então, era dado tanta independência para o Estado que o Estado de São Paulo, por exemplo, poderia cobrar imposto de importação de Minas Gerais. Né? Não estou defendendo isso, mas isso ilustra a independência dos estados. Por exemplo, a Força Pública do Brasil poderia convidar ou levar gente para treinar na Europa, ou trazer europeus para treinarem a polícia de São Paulo sem passar pelo governo federal. Isso aconteceu. O Brasil fez uma parceria com a França, enquanto o Exército Brasileiro fez uma parceria com a Alemanha, mais ou menos na mesma época. Você vê que a ampla liberdade que tinha para os estados. Isso é bom. Que pena que se perdeu isso. Pena que se perdeu, porque os Estados Unidos, uma das razões dele ser organizado e tal, é os estados terem ampla liberdade. Isso daí freia o poder central e depois sabe-se que a pressão popular é muito mais forte quando você tem um contato mais próximo com o governante. Claro. Né? Se quem manda é o presidente, está lá longe. Se quem manda o governador, está próximo. Se quem manda o prefeito, está mais próximo ainda. Né? Se eu voto em você mora na minha rua, eu vou falar, cara, tem um buraco aqui, vem consertar essa porra. Agora, exatamente. O cara lá em Brasília, no meio de um monte de muro lá atrás, você não chega no cara nunca. E o que marcou politicamente a Primeira República, quando a gente vê, é a noção de partido. Partido Republicano Paulista era de São Paulo. Partido Republicano Mineiro era de Minas Gerais. Hoje não, nós temos a figura do Partido Nacional. Então essa visão de descentralização, que era muito boa, acabou com o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é que destruiu o Brasil. Ele foi a pior figura da história do Brasil, disparado foi o Getúlio Vargas. Ele rompeu com essa visão de descentralização e passou, nesses 15 anos que ele ficou no poder, na primeira fase, depois ele foi eleito, inacreditável, eleger esse homem depois. Aconteceu em 2022 de novo, viu? Pois é. Mas aí aconteceu no Peru, como é que chama aquele corrupto lá, ele foi reeleito depois, né? No Peru foi como é que é o nome dele? Vai lá, eu vou fugir. Eu vou falando, depois você vê. Então o Getúlio Vargas, ele centralizou o poder, ele chegou a queimar a bandeira dos estados, nomeou interventores
E quando chegou o Estado Novo, estabeleceu a ditadura mais brutal da história do Brasil, muito pior que a de 64, e suspendeu os partidos e centralizou tudo no poder executivo. Pedro Castillo. Não, do Peru não, é o outro, é o anterior. Ele tinha sido... Pedro Castillo é atual. Atual, mas essa aí de mudar foi o... Ele tinha sido presidente do Peru nos anos 80. Nos anos 80. E saiu com popularidade baixa. Então não é aí quem eu tava depois pensando, do Fujimori, ele foi eleito de novo. Então não sabia. Mesma coisa que aconteceu com o Lula. Então, o Getúlio, ele destruiu essa independência, centralizou tudo na mão do executivo, sindicatos pelegos eram vinculados ao executivo, o Supremo era sujeito indiretamente ao executivo. Então, o Getúlio reformou completamente a estrutura política do Brasil para pior. Depois o Getúlio Vargas foi deposto, em 1945, assumiu o Dutra, que era muito, embora foi ministro do Getúlio, teoricamente cria do Getúlio Gostava do Dutra, né? Mas o Dutra era muito melhor que o Getúlio Vargas, o Dutra odiava a União Soviética, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética no tempo do Dutra, o Dutra quis abrir um mercado, então diminuir imposto de importação, então tinha uma visão muito melhor. Na Primeira República, quem tinha a melhor visão era o Rodrigues Alves, de ampla liberdade econômica, né? Parênteses aqui, desculpa, você era o Fujimori? Não, não é o Fujimori. Ele foi o presidente antes do Fujimori e depois. Bom, então depois a gente acha. Depois a gente acha. Eu ia falar porque o Fujimori também depois voltou a filha dele. Ele depois de preso, verdade, ele colocou a filha também, né? Para concorrer. Mas segue lá, tava no Dutra. O Dutra, que aí tentou fazer essa abertura. Depois aí quem que volta? O Getúlio Vargas, eleito presidente de novo pelo voto popular dessa vez. 37. Foi a única vez, não. 54, 51. 37 foi o Estado Novo, você já está mais adiante. Eu estou mais adiante, que o nosso foco aqui é governo... Então ele foi eleito em 50, né? Aí ele cria a Petrobras, então ele tem uma mentalidade, o Getúlio Vargas, sempre estatista de Estado grande. Ele que criou a CLT. Então tudo que ele criou o MEC, essa tragédia do MEC, a criação do Getúlio Vargas com o Gustavo de Capanema, que tinha como assessor o Drummond de Andrade comunista. E durante um tempo o Portinari também comunista, imagina só. Então tá aí. O MEC tem essa herança maravilhosa aí, né? Burocrático. Então o Estado burocrático, centralizador, Estado babá, é a criação do Getúlio Vargas. Aí depois o Getúlio se mata. Aí temos aí o governo totalmente populista, acho que das figuras mais demagógicas da história do Brasil, o Juscelino Kubitschek. Fez aquele horror que é Brasília, né? No final, transportava tijolo com um avião. Imagina só o custo disso. Né? Levou o Brasil para a inflação, né? Depois é eleito, porque não tinha reeleição, porque o Juscelino Kubitschek... Foi 55, né? A construção de Brasília. Ele foi eleito em 55, aí logo depois começou a construção de Brasília, inspirada numa cidade egípcia. Como é que se sabe disso? Porque o Juscelino Kubitschek foi para o Egito, ficou fascinado com essa nova capital feita no Egito e se inspirou nela. Ele diz isso na biografia, na autobiografia. Bom, isso é outra história. Brasília, então, é um horror. Muito custo, muito gasto. Isso aí acabou matando o Rio de Janeiro, né? Como não tinha reeleição, de longe, o político mais popular do Brasil era o Juscelino Kubitschek, e a sigla de maior força no Brasil era o partido do Juscelino, que era o PSD. Não tem nada a ver com esse PSD atual, né? O PSD mandava no Brasil na época, como se fosse a junção do PMDB hoje. E ele era o cabeça do PSD. Ele era o cabeça do PSD. Né? Aí foi eleito o Jânio Quadros, numa coligação, apoiado pela UDN. A UDN era o partido mais anticomunista do Brasil, contra a reforma agrária, com um monte de coisa, né? Não tem um partido igual ao da UDN no Brasil. O grande líder da UDN era o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda ele era comunista atacado, depois ele se revoltou contra o comunismo e foi o maior opositor da história do Brasil. Eu não sabia disso. Pra mim, eu sabia. Eu ia falar isso. Quando você falou que ele era o líder da UDN, eu ia falar, mas o Carlos Lacerda é comunista, pô. Foi e depois se tornou contra o Vargas, contra o Juscelino, contra o Jânio Quadros, contra o João Goulart, né? Contra todo mundo, ele era do contra.
Impressionante. Aí governo sou contra. Ele incorporou isso daí. E aí, então, o Jânio Quadros, então, renuncia, né? E aí assume o João Goulart. João Goulart era comunista, né? Totalmente comunista. Estava na China, imagina só. Né? E aí ele tinha que assumir. Aí os militares... dia da renúncia ele estava na China. Estava na China. Estava na China, lá, vendo a maravilha lá do Mao Tse Tung na China. Né? Pois é. Eu acho que não conseguiu encontrar com o Mao Tse Tung, não. Isso eu não tenho certeza, mas eu acho que não. E aí, então, houve um movimento tentando impedir a posse do João Goulart, envolveram militares, o Carlos Lacerda e outros, por fim chegaram a uma solução mineira, né? Que era instituir o parlamentarismo. Então, o João Goulart seria presidente, mas quem mandaria seria o primeiro-ministro. O primeiro-ministro que teve mais tempo foi o Tancredo Neves, né? Avô do Aécio, e o primeiro presidente eleito pós-governo militar. Tivemos 2 anos de parlamentarismo no Brasil, não foi isso? Teve. Tancredo, então, né? Tancredo... Teve o Brochado da Rocha, que renunciou, né? Mas foi 2 anos, porque teve o parlamentarismo... Hermes Lima, eles foram 3. O que ficou mais tempo foi o Tancredo Neves. Tá. Depois o Tancredo Neves renunciou para ser candidato a governador de Minas Gerais, porque ele viu que o parlamentarismo estava Reparem nesses nomes, água. porque eles continuarão aparecendo até os anos 80 e depois entra filhos e netos até 2020, assim, no jogo, hein? Tudo igual. E aí, então, o João Goulart, então, é feito um plebiscito no Brasil para voltar ao presidencialismo. Só que o Brasil estava em crise, aí o Brasil começou a pagar a conta do JK, né? Da inflação, o Brasil não estava crescendo muito e tal, e o João Goulart era comunista atacado e queria levar o Brasil para o comunismo, né? Tem várias coisas disso, né? Então ele quis aprovar reforma agrária, reforma urbana, estatização. Você tem uma ideia, ele quis fazer um acordo de Itaipu com o Paraguai, e quem que ia ser assessorar isso? A União Soviética. Nossa. Aí o Paraguai, que era do Stroessner, que era contra a União Soviética, então acabou não querendo fazer esse acordo, e o acordo foi postergado com os militares. Né? E vamos começar a entrar num ponto, vou dar meu pitaco econômico aqui já, que é a minha praia, é o que você falou. Começou um período de recessão que vinha desde a gastança brutal ali de Juscelino Kubitschek, com aquele crescer em 5, crescer 50 em 5. E o Brasil não tinha um mercado de financiamento interno. Então você tomava grande parte das dívidas atreladas a dólar. Quando você tinha uma crise, naturalmente a moeda desvalorizava, a dívida brasileira começou a crescer, que vai estourar lá na frente nos anos 80, que também tem a ver depois com os Estados Unidos, etc. e tal. Mas, ou seja, você vê, o que eu quero mostrar um resultado econômico nunca chega no curto prazo. Ele é uma consequência de vários anos de problemas. Vídeo Argentina agora, né? Conta uma hora você paga, né? Uma hora a conta chega. E aí, então, o João Goulart, então, quis levar o Brasil para o comunismo. Começou um monte de movimento aqui no Brasil, o maior movimento popular da história até 2013, em números absolutos, foi em 64, contra o João Goulart, né? Então, o pessoal temia mesmo o comunismo. O Brasil era muito maduro na época com relação ao comunismo, viu? Não era gente tonta, não. Inclusive, o Brasil não tinha relação diplomática com a União Soviética no governo Dutra. O Getúlio quis ter relação diplomática com a União Soviética, mas aí teve oposição. O Juscelino não passou reto. Foi no tempo do Jânio Quadros que começou a ter as relações diplomáticas com a União Soviética, né? E aí, então, o João Goulart quis, e aí, então, a história, né, pelo menos que é divulgado, que, então, o golpe militar livrou o Brasil do comunismo. Aí nós vamos entrar, então, numa grande polêmica. Primeiro, eu sou contra o golpe militar, e o João Goulart não ia conseguir levar o Brasil para o comunismo de jeito nenhum. Não tinha apoio de ninguém, né? Não tinha apoio de ninguém. Nem da mídia, nem da igreja, nem nem dos 10 principais jornais, 9 eram contra o João Goulart. A maioria da população era contra o comunismo. Os militares eram contra o comunismo. No Congresso Nacional, quem dominava era o PSD, que era mandado pelo Juscelino Kubitschek. Teve uma conversa do Juscelino Kubitschek com o João Goulart, pouco tempo antes do golpe, e o Kubitschek falou assim: olha, nós vamos te garantir a governabilidade, mas você vai ter que abandonar as pautas
mais agressivas. O João Goulart recusou. Recusou, né? Recusou. Então ele podia sofrer até impeachment. E aí o PSD parou de apoiar o Jango, né? Parou de apoiar o Jango. Quer dizer, ele podia até sofrer impeachment, né? Uma hipótese que ninguém gosta de lembrar. Ele podia sofrer impeachment, por que não? Tinha base para isso, né? Então não havia condições, embora o João Goulart quisesse. É verdade que teve a Operação Tchecoslováquia no Brasil, ou seja, emissários comunistas a mando da KGB via Tchecoslováquia para tentar levar o Brasil para o comunismo. Teve a Operação Brother Sun, teve uma reunião no tempo ainda do John Kennedy, do tempo do Kennedy, com o irmão dele sobre os problemas do Brasil. Foi autorizado apoio militar, dinheiro americano, para impedir o comunismo de fazer um golpe anticomunista. Mas no frigir dos ovos não havia chance de ter golpe comunista no Brasil. Essa que é a realidade. As guerrilhas no Brasil eram uma piada. A guerrilha do Araguaia, lá no Bico do Papagaio, tinha quase 300 pessoas. Eu pergunto, como é que 300 pessoas no Bico do Papagaio vão dominar o Brasil? Da Serra do Caparaó não chegava a 40 pessoas. O Bico do Papagaio é onde hoje é Tocantins, não é? O norte do Tocantins. Então, nós vemos que não tinha condição de ter esse golpe. O golpe totalmente desnecessário, né? E aí, então, teve o golpe, né? Que, na verdade, foi no dia 1º de abril, né? Antecipado para o dia 31, né? O Brasil é o país da piada pronta, não tem jeito. E depois o João Goulart, ele odiava Brasília. Nisso ele tinha bom gosto. Então, ele governava do Rio de Janeiro, ele odiava Brasília. Então, quando teve o golpe, ele estava no Rio de Janeiro. Ele foi para Brasília. O Brasil é o único país da história da humanidade que o presidente deposto foge para a capital. Eu não me lembro de nenhum caso assim. O cara foge da capital, aqui ele foge para a capital, né? Então, ele fugiu do Rio de Janeiro, que as tropas do general Mourão saíram de Juiz de Fora, em direção ao Rio de Janeiro. E aí, então, ele vendo que a situação apertou, ele foi para Brasília atrás de apoio. Viu que lá não tem apoio nenhum. Foi para o Rio Grande do Sul. Desistiu de lutar, né? O Leonel Brizola, o cunhado dele, comunista também. Triste figura, né? Leonel Brizola. Os mais velhos lembram dele, quem é jovem não lembra. Tentou convencer o cunhado a lutar, ele falou, não vamos fazer derramamento de sangue, e foi para o Uruguai, né? E aí, então, assumiram os militares. Mas lembrando que esse golpe militar teve grande apoio da igreja, dos jornais, da população civil. Então, a igreja católica totalmente contra o comunismo. Os padres comunistas vão surgir depois, né? Pós 70, 71, que vai começar um movimento forte. É interessante falar só rapidinho, desculpa te interromper, que hoje em dia, igual o fascismo, você... acabou, qualquer coisa vira fascismo, comunismo e tal. Vamos entender que nós estamos falando na época da União Soviética, né? Da Guerra Fria ali, em plena vigência, né? Ou seja, quando a gente fala que o cara era comunista, é porque era comunista mesmo. Isso aí, comunista revolucionário, né? De tomada com as armas do Estado. Não é o terminho que hoje, molequinho de 18 anos na Praça da República com bandeirinha ou embaixo do MASP lá fica falando que é comunista, né? Comunista de verdade mesmo, né? Nós estamos falando, não é isso? É isso daí, comunista mesmo. Comunista na linha clássica, né? E aí, então, assumem os militares, né? E assumiu Humberto Castelo Branco, cearense. E aí começam os problemas, né? Porque, na realidade, não se divulga que não foi um golpe, foram mais de um golpe, né? Golpes dentro de golpes. Foram golpes dentro de golpes. Tem um livro, que inclusive tem esse título, vale muito a pena. Tem 2 livros, depois a gente coloca na descrição. São livros muito bons para ver esse momento. Então, o combinado... com gente como Carvalho Pinto, como o Carlos Lacerda, com o Juscelino Kubitschek, era manter as eleições em 1965. Imagina, o golpe foi no dia 31 de março de 64. A eleição ia ser no ano seguinte. Eu pergunto, em um ano o João Goulart ia conseguir transformar o Brasil comunista? Sem possibilidade de reeleição? O partido, a figura mais popular do Brasil era o JK, estava em primeiro disparado na pesquisa. Segundo lugar, o Carlos Lacerda. O João Goulart seria a terceira figura em 65. 65 nem não podia ser candidato à reeleição, né?
Lembrando que o PTB, que era o partido de esquerda, se a gente analisar ideologicamente hoje, ele seria sediado de centro, né? Você vê como o Brasil saiu da direita para a esquerda completa, né? E aí, então, a figura mais popular era o JK, então ele tinha interesse na eleição. E eles esperavam a eleição em 65. Aí que tem o principal golpe dos militares, não foi o de 64, foi o golpe de 65. AI-1? O AI-1 foi o que instituiu o golpe, né? Foi o AI-2, se não me engano, na qual foi suspensa a eleição de 65. E aí, então, o JK e o Carlos Lacerda rompem com os militares. O que os militares fazem? Caçam os dois. Os militares não caçaram só a comunista, caçaram a principal liderança do Brasil, de centro, que era o JK, e a principal liderança anticomunista, que era o Carlos Lacerda. E ainda caçaram o Adhemar de Barros, que era ladrão, mas não era comunista. E aqui começa talvez um primeiro insight de como esse governo tem muito mais alinhamento à esquerda do que à direita. Então, ou seja, Estado centralizador, censuras, né? Você acabando com mandatos de pessoas, né? Caçando pessoas importantes sem quaisquer justificativa. Isso não tem nada a ver com outro ponto. Nada vale a ver. Apenas um primeiro parênteses aqui. O pior golpe não foi o de 64, foi o de 65. Na qual eles impediram eleições que o JK ganha mais disparado. E aí acabou o comunismo no Brasil. E o que acontece? O Congresso Nacional continuou funcionando. E tinha um partido, os partidos foram extintos e criados só a Arena e o MDB, né? A Arena era o partido dos militares e o MDB é uma criação fictícia que seria a oposição, que ficou com a liderança sobre Ulisses Guimarães, né? Então, criaram só esses dois partidos. Só que havia gente que tinha pensamento de UDN. Entre eles, um congressista muito corajoso, chamado Herbert Levy, que foi o dono da antiga Gazeta Mercantil, lembra da Gazeta Mercantil? Lembro. Então, era da família do Herbert Levy. Por que eu digo que ele era corajoso? Porque o Castelo Branco, qual foi uma das primeiras medidas legislativas dele? Fazer reforma agrária. E com um indício já de avançar em estatização. O Herbert Levy tomou a tribuna. Mais duas pautas da esquerda. Tomou a tribuna, ele mais um outro congressista que eu esqueci o nome, e acusaram o Castelo Branco de ser esquerdista, de ter ojeriza a propriedade privada. Eles já perceberam que estava alguma coisa estranha, né? Então, eles já acho que em 65 ou 66, no máximo, eles acusaram o Castelo Branco de estar levando o Brasil para a esquerda. Imagina só. Então, eles já perceberam isso. No começo. No comecinho. Ojeriza a propriedade privada. Reforma agrária. Cassação. Exatamente. Autoritarismo, centralização. Olha, isso aqui não é direita. Jamais. Depois já quer ficar muito tempo e quer estatizar o Brasil e deixar isso aqui uma espécie de socialismo brasileiro, que é o que eles fizeram. Então, aí para começar, começou censura a órgãos de imprensa, inclusive no Estadão. O Estadão nunca foi um jornal de esquerda. Nunca foi. O Estadão foi perseguido pelo Getúlio, depois perseguido pelos militares. Mais perseguido no Getúlio do que nos militares. Getúlio foi o pior de todos. Eles falavam a verdade na época, então? Alguns falavam, né? Só que aí a censura lá e tal, né? Se você fosse contra os militares, mesmo não sendo comunista, você era perseguido. Ué, o Gilberto Freire foi preso? Não, o Gilberto Freire foi preso pelo Getúlio. Eu confundi. Mas tinha gente, que agora eu não lembro o nome, que criticava os militares e chegou a ser preso e não era comunista. Agora me fugiu o nome dele. Acontece no Brasil de 2023. Acontece. Vê que o Brasil às vezes não muda muito. Bom, e aí o Brasil vai pegar... Tem um caso que é muito emblemático no Brasil, que ilustra bem a mentalidade desses militares, que eles estão longe de ser anticomunistas, que é o caso da Paner do Brasil. Conhece o caso? Conheço, foi estatizada, né? Foi nacionalizada, né? E teve uma perseguição pessoal com o dono, né? Depois os ativos delas, antenas, passaram para a Varig, não foi algo assim? A Varig tinha conluio com os militares. Agora, como que era a Paner ilustra o Brasil pré-64. Só um parênteses, tem a Paner do Brasil e a Paner americana. Estamos falando da Paner do Brasil que foi nacionalizada, né? Continua porque esse caso é interessante. E mais um clássico, me fala um governo de direita que apoia nacionalização e estatização. Aconteceu na Bolívia,
Aconteceu no Brasil, na história, vai falando, aconteceu na Argentina, com a YPF que nacionalizou depois da Repsol espanhola ter comprado em 2012, que por sinal tomou uma multa de 16 bilhões de dólares agora, que eu fiz um vídeo explicando sobre isso. Ou seja, espectro da esquerda, hein? Só o governo militar nós estamos falando. Continua aí. Então, a Panair era tida como uma das melhores companhias do mundo. E como é que era a ambiência? O que é interessante, a Panair era dona de aeroportos. Olha como você tinha muita liberdade econômica no Brasil. Era dona de aeroporto, era dona de radares, igual tem aquele da Amazônia, como é que chama? Sinvan. Era um tiro muito mais simples por causa da época. Mas, por exemplo, se os militares quisessem de qualquer voo que quisesse sair de Brasília para Venezuela, por exemplo, tinha que usar os radares da Panair do Brasil. Privada. Privada. E a Panair tinha uma oficina de turbinas ligadas a Boeing, que era uma das raras no mundo. Só tinha Japão, Europa, algum na Alemanha. Era a quarta ou quinta única no mundo. Estados Unidos, Alemanha, Japão, mais uma outra que eu não lembro, e Brasil. Então a Panair era das melhores do mundo, né? E aí os militares estatizaram a Panair, perseguiram o presidente da Panair, que agora me fugiu o nome dele. Ele teve que se exilar na Europa, teve que fugir, senão ele ia ser preso. Né? Puta que envolveu ameaça de morte com o juiz que não queria decretar falência, porque viu que não tinha motivo. Disse que um general foi lá e ameaçou de morte um juiz. E aí o juiz decretou a falência da Panair. A Panair foi estatizada, foi parcialmente estatizada, porque os ativos foram dados para a Varig. Todo mundo sabe que a Varig era uma paraestatal, né? Tinha o Rubem Berta, né? Que era o presidente na época. O presidente na época era assim com os militares. Então, muitos ativos da Panair foram estatizados, aeroportos e radares. E aviões foram entregues para a Varig. Por isso que a Varig se tornou uma das melhores companhias do mundo, porque ela tinha herança da Panair. Que altamente recomenda, vê como a ironia da história, ela recebeu os ativos da Panair e altamente recomenda um documentário produzido pela Brasil Paralelo sobre a história da Varig, que mostra como o PT, no começo dos anos 2000, não fez nada, pelo contrário, ajudou, por conta de brigas políticas, a Varig também à falência. Teve uma outra pequena empresa que os militares quebraram, chamada Democrata, que era produção inicial de carro. De carro? E aí o dono, lá, a história ela é bem pequenininha, mas só ilustra a mentalidade. Perguntaram para ele por que os militares acabaram. Ele falou, por causa do nome, né? Democrata, né? Interessante. Nunca tinha ouvido falar dessa Democrata, nunca. Pequeno, né? Era em São Paulo ou não? Sabe que eu não lembro onde era. Pô, que interessante, caso, eu não faz sabia tempo disso. Que eu vi, mas é um caso curioso. Só que o da Panair um escândalo. Escândalo. Sim. O da Democrata já é pouco conhecido, né? Um escândalo. E aí, então, os militares começaram um processo de estatização. O Castelo Branco sai em 67, assume o Costa e Silva, tido como linha dura, mas totalmente estatizante. Ele criou o Sunabão, né? Sabe o que era o Sunabão? O restaurante que tinha um preço fixo lá, o não, bandejão? Ele criou duas coisas. Ele criou o supermercado estatal. Então, todo lugar do Brasil tem um supermercado estatal. Maduro e Chaves fizeram isso na Venezuela, hein? Será que se inspiraram no Costa e Silva? Pode ser. Pode ser, né? O último supermercado estatal foi na Bahia e foi extinto há uns 10 anos atrás. É mesmo? Durou tudo isso? Durou tudo isso. E outros dois sinais claros da esquerda. Da esquerda. Então, supermercado estatal. E depois ele criou o Sunabão. Porque ele criou a Sunab de fiscalização de preço, né? Então não é ampla liberdade de preço que tinha no Brasil, tinha a Sunab, né? A Sunab fiscalizava o preço. Isso aí o pessoal esquece, né? A criação dos militares. Então, por exemplo... O Sarney também se adaptou nisso. Então também depois se adaptou nisso. Sarney, não chegava a ser um 80. tabelamento, mas chegava a ser você não podia extrapolar determinados níveis de preço. Senão você era punido. Extrapolar é subjetivo. É subjetivo. Então, obviamente, não deixa de ser um tabelamento de preço. Se eu vendo uma água por R$1 e o fulano, meu vizinho, lá vende por 2, a Sunab podia me multar. Tem muita discrepância. Mais um claro sinal econômico da esquerda. De esquerda. Então não dá. E mais outro, ele criou o Sunabão. Era um prato, arroz, feijão, bife, uma farofa, que tinha que ter o preço único em qualquer restaurante do Brasil. Mas o restaurante privado também? Privado, era obrigatório ter o Sunabão.
É que durou pouco. Tabelamento de preço. Tabelamento de preço. Então podia ser o restaurante mais chique, ao mais popular, eles tinham que ter o Sunabão tabelado pelo governo. Inacreditável. Que política liberal de direita, hein? Muito liberal Deus de do direita. céu. Espero que sintam a ironia aqui. Os preços de combustível tinham que ser iguais todos os postos de gasolina. Isso aí durou muito tempo no Brasil. Até nos Estados Unidos chegou a ter, hein? De mesmo preço de gasolina em todos os postos do Brasil. Né? Então são índices que você vê que isso aí não tem nada a ver com abertura econômica. Né? Depois ele faz o AI-5, que é tido como um outro golpe, o endurecimento do regime, uma coisa completamente absurda. É o auge do endurecimento do regime, não é? Foi o AI-5, 1968, uma coisa completamente... Costa Silva. Costa Silva se orgulhava de ter lido só 2 livros na vida. Ele dizia isso com honra. Amigo do Lula. Amigo do Lula, exatamente. Que se orgulha de ter estudado até a quarta série e não ter lido nada. E o Costa Silva dizia, tenho orgulho de só ter lido 2 livros inteiros na vida, porque sou uma pessoa do povo, fiz carreira militar e tal. Então era essa figura, né? Aí ele morre, ele tem primeiro um AVC, depois morre, assume a junta militar dos 3, né? Marinha Aeronáutica e Exército. Depois é eleito... lá as eleições eram tudo combinadas, né? Tinha eleição de fachada no Congresso. Ulisses Guimarães sempre era candidato, sempre perdia. Era meio que um café com leite à sua época, então. Janela de Overton, é isso? Isso, então chegava lá para ter votação. Quem é o candidato do MDB? Ulisses Guimarães. Quem é o candidato da Arena? Os militares indicavam. Aí a Arena vencia. Era palhaçada. Entendi. No Brasil você votava só para a cidade não capital. São Paulo era indicado pelo governador, o governador era indicado pelo presidente. Então o presidente indicava o governador de São Paulo, e o governador de São Paulo indicava o prefeito de São Paulo. Então só tinha votação no Brasil para vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Até vinha o senador biônico. Né? Mas eles tinham algum poder quando eles eram eleitos? Os senadores, os deputados? Não tinha nada. Os militares é que mandavam. Acabou. Eles conseguiam fazer Era maioria. Protocolar e protocolar acabou. Só. Tá. Os governadores estavam amando do... Alguns conseguiam uma certa independência. Curiosamente... teve uma brecha no Rio de Janeiro, que é o Carlos Chagas, que era do MDB, se tornou governador do Rio de Janeiro. Opa, uma brecha num grande estado contra a Arena. Mas o que acontece, que depois virou como chaguismo, esse Carlos Chagas era assim com os militares, ele era pró-militar do lado do MDB, era umas palhaçadas, né? E aqui em São Paulo, o Abreu Sodré, ele era da Arena e ele gostava de gente perseguida dos militares. Chegou a proteger preso político, tudo. Ele era homem da esquerda na Arena. Então tinha essas coisas do Brasil. Né? Combinado. Então era tudo assim. E aí depois vem o Médici, né, que foi o auge da repressão militar. O Médici adorava siglas e motes e tudo. Aumentou a burocratização do Brasil. Foi o auge do Brasil por causa do milagre econômico, né? Brasil crescendo a 10%, mas com alto endividamento. Financiamento muito estatal. Totalmente estatal. Eu vi aqui, eu lembro dessa... um outro ponto que tem muito mais a ver com a esquerda, em que a carga do PIB subiu brutalmente, a carga tributária frente ao PIB subiu brutalmente durante os anos do regime militar. E grande parte desse crescimento, teve um ano acho que cresceu 14% o PIB, não foi um negócio assim? Foi 14 ou 13 no tempo do Médici. Foi no Médici? E que grande parte, se não a sua totalidade, era crescimento via Estado. Ou seja, por conta do Estado, através do endividamento público, que depois culminou na moratória brasileira nos anos 80 também. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver, do ponto de vista econômico aqui, com pautas da direita ou pautas liberais. Absolutamente oposto e alinhado muito mais às ideias de hoje da esquerda, né, do que qualquer outra coisa. É isso mesmo. Inclusive aumentou o imposto de renda dos militares e aumentou a carga tributária em tudo, para qualquer coisa. Então, o Brasil de 64 era muito mais anticomunista que o Brasil de 85. Não dá nem para comparar. Você paga muito mais imposto, muito mais carga tributária, não dá nem para comparar. Aí o Médici foi o auge da linha dura e tal, né? Também criou o Mobral e tal. Perseguiu as guerrilhas, né? Eu não sei se foi ele ou foi o Costa Silva, acho que foi ele. O BNH, né? O Banco Nacional de Habitação, lembra? Lembro, não sabia. BNH, tudo estatal.
Aí ele fez a todas ponte as Brás, Rio-Niterói. como o Paulo Guedes fala, a Eletrobras, Petrobras, todas as estatais também foram criadas durante o governo militar, né? A ponte Rio-Niterói custava a iniciativa privada ter feito a Rio-Niterói cobrando pedágio? Não. O Brasil fez um endividamento brutal com juros altos para custear a ponte Rio-Niterói. Em moeda estrangeira. Em moeda estrangeira. Ó, absurdo. O que não manda a iniciativa privada? Não tinha nada. Nenhuma estrada no Brasil era privada. As ferrovias foram todas estatizadas. A única refinaria, tinha só uma refinaria privada no Brasil. E não, distribuição tinha várias, mas só uma refinaria privada no Brasil. Só uma naquela época? E só para caso alguém esteja ouvindo que fale, mas eu sou contra a privatização, acho isso legal, é que isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro público, de pagador de imposto, para algo que não é todo mundo que vai usar. Então você consegue muito bem, a um preço muito mais barato, com uma qualidade melhor, conceder a iniciativa privada. Isso está muito claro. Né? Tá muito claro isso hoje na história. Você vê até jogando no extremo, mas é que é tão óbvio. Em 1998, quando o Fernando Henrique privatizou a Telebrás, o PT foi contra e tinha lá os militantes do PT e dos partidos de esquerda com a faixa na rua falando que a telefonia brasileira não iria se desenvolver porque tinha se tornado privatizada. Não, dá uma olhada. Hoje o Brasil é um dos países que mais tem telefone por cabeça no mundo. São quase 2 telefones por pessoa. De manutenção hoje está muito mais barato do que era. Não dá nem para comparar. E a qualidade, então, muito melhor. Ou seja, e mesmo assim é uma privatização que você tem lá. Vai se deparar com um órgão estatal, com a Anatel, com uma série de burocracias. Imagina se não tivesse, estaria melhor ainda. Pô, a gente estaria em Cuba, com onde eu carregava meus vídeos, demorava mais ou menos 20 minutos para carregar o vídeo, onde aqui no Brasil eu carrego em segundos. Aliás, só um parênteses aí. Quem que criou essas manias de agência reguladora na história recente? Foi o presidente americano Franklin Roosevelt, com mania de agência reguladora. E o Brasil pegou essa herança até hoje. Que foi o Fernando Henrique, não? Fernando Henrique fez. Fernando Henrique, né? Mas isso é uma mentalidade do Roosevelt. Que é uma mentalidade estatizante também. Claro. Totalmente estatizante, claro. Burocrática, centralizadora, estatizante, que custa. E sujeita à corrupção, né? Porque lá quem está na terra, não vou aprovar. E essas gigantes aí têm poder de barganha por baixo da mesa. E normalmente são indicações políticas e não são pessoas técnicas da área. Olha o que era estatal no Brasil. Era Telebrás, né? Tudo era Brás. Petrobras, Telebrás, Vale do Rio Doce, a CSN era estatal, a Cosipa em São Paulo era estatal, Banespa, banco estatal, tudo bancos, tinha os bancos estaduais, estatais, quem é mais novo, não lembro. Banespa era o Banerj. Só para você ter uma ideia, a Cosipa aqui em Cubatão, ela chegava a dar, nas vésperas de ser privatizada, ela dava $1 milhão de prejuízo por dia. Por dia? Naquela época. E como tinha uma lei que tem até hoje que estatal não pode falir. Por lei não pode falir. Então o que acontece? Ela é deficitária, então o Estado tem que ficar pagando. Bom, depois de 8 anos, em 2023, com 11 meses já desse governo, as estatais vão fechar com 5,6 bi de prejuízo esse ano, depois de 8 anos de lucro, hein? Ou seja, quem vai ter que resgatar? Nós. O governo federal, nosso dinheiro. Sabe por que não subiram imposto para todo mundo? É para pagar os amiguinhos lá, que voltaram a dar prejuízo depois de 8 anos. Aumentou a receita e volta a dar prejuízo. Olha a incompetência. Se aumenta a receita e passa para prejuízo. É bizarro, cara. E aí como é que eram financiadas as estatais deficitárias? Que era a maioria, né? Porque tudo eram uns monstrengos, né? Os bancos, normalmente os bancos estaduais, financiavam as estaduais falidas. E aí o Banespa financiou as estatais falidas de São Paulo. Quando o Banespa foi às vésperas de ser privatizado, foi o maior rombo da história do Brasil. Não sei se era 30 ou 40 bilhões de rombo. Caramba, não sabia desse número. Coisa assim inacreditável. O Banespa. Que foi aquela porrada quando o Santander comprou, né? Comprou num preço... Ele não pegou os ativos, não pegou os podres. Os podres do Estado assumiu e nós pagamos, né? Com imposto. Claro. E aí o Santander ficou com o filé mignon, né? Que era carteira de funcionário público e tal. A gente veio para os anos 90, mas para voltar já para o regime militar, mas para fazer um paralelo de como as ideias estatizantes continuaram. E são ideias muito à esquerda e nada à direita, né? Comprovando aí com os fatos sobre o regime militar. Então o Brasil também tinha uma frota mercante, uma parte dela estatizada também.
Então o Brasil tinha desde supermercado até a Petrobras com muita coisa na mão do Estado. O auge da estatização do Brasil foi do governo Geisel, que foi o governo mais comunista do Brasil. Tem um livro para ler, que chama Ideais Traídos, do Silvio Frota, que foi braço direito do Geisel, e depois brigou com ele e teve discussão de quase sair no tapa com ele. E aí o Silvio Frota comenta no livro dele, né, que foi publicado só depois da morte dele. Vamos colocar o link aqui no descritivo também. O link. E aí ele pergunta pro Geisel se ele era esquerdista. E o Geisel disse que sim, ele era de esquerda. Porra, mas então qual é a dúvida? Ele era de esquerda. Está lá escrito no livro dele. O Silvio Frota diz que o Geisel confessa para ele que ele era de esquerda. E no Geisel, nós temos que chegou o auge da estatização. O Brasil ficou mais ou menos 50% do PIB na mão do Estado. 50% do PIB. Se estima que a Hungria, na época, era 60%. A Hungria já tinha liberado muito mercado privado. O Brasil estava mais próximo da Hungria, da cortina de ferro, do que qualquer outro país liberal. Mas tem um dado interessante hoje, hein? Quem postou isso foi um amigo meu, que é deputado estadual, Léo Siqueira, do Novo, e ele mostrou como o Brasil hoje, em termos de comércio internacional, ele é muito mais próximo de Cuba do que da Suíça. Em termos do quanto você negocia com exteriores de liberdade de negociação internacional. Ou seja, não mudou a métrica. Não mudou. Passaram-se algumas décadas e continua o Brasil um país extremamente fechado. E era muito aberto, hein? Na Primeira República era extremamente aberto o Brasil. O Brasil tinha um imposto de importação relativamente baixo e as pessoas importavam o que queriam. Então era muito comum no Brasil, na Primeira República, terem manteigas italianas com preço bom, terem roupas francesas, terem vinhos europeus e tal. Que vem até Vargas. Com acesso bom. Né? Vargas pior, mas também no tempo do Dutra, que teve uma boa abertura, as pessoas também podiam importar com facilidade. Os militares chegaram a proibir, não é que era caro, chegaram a proibir importação de carro. Era proibido a importação de carro. Quem queria ter carro importado tinha uma malandragem, que era comprar carro de consulado. O consulado podia importar carro, os consulados, né, de São Paulo, Rio de Janeiro. Embaixada, óbvio que também. Então vamos pegar um esquema em São Paulo. Então, consulado alemão em São Paulo. Então ele comprava Mercedes-Benz, importava Mercedes-Benz. E depois revendia esse Mercedes-Benz na praça. E aí que quem tinha dinheiro comprava o Mercedes-Benz dos consulados. Provavelmente com um spread grande. O consulado alemão percebeu que estava ganhando dinheiro. Então começou a importar muito Mercedes. Então em São Paulo... Virou uma empresa. Virou uma empresa, é verdade. Pegaram uns testa de ferro. Então em São Paulo, nos anos 80, com proibição de importação, você tinha loja que vendia Mercedes. Você ia ver, a origem era consulado. Mas era um negócio muito ágil. Você vê como as ideias da esquerda de fechar a economia sempre cria subterfúgios para o mercado paralelo, e o mercado paralelo é um preço muito mais caro. É claro isso. Então era proibido. Outra coisa que era proibida. Caramba, eu não sabia disso. Era que interessante, proibido. Aí cara. tinha a manobra do consulado. Que foda. Era curioso. E aí tinha um monte de teste de ferro, coisa era bem feita, né? Não era só o da Alemanha, o consulado americano também. Pôs um monte de carro aí também. Mas o maior era o alemão. O pessoal gostava de Mercedes-Benz, né? Então Mercedes-Benz corria muito em São Paulo. Que legal, cara. Legal outra assim, foi, fato curioso. Que o pessoal pegou uma rede de escape, né? Outro foi a proibição de importar computador, veja só. O Brasil não tinha quase nada. Aí fizeram a lei de reserva de informática, obrigando a produção local. Só que a produção local não dava conta do recado e, além do que, eram produtos de baixa qualidade, né? E aí, essa produção local, então o que fizeram? Aí, como tinha facilidade fiscal na Zona Franca de Manaus, empresas como Sharp e outras, o que essas empresas faziam? Elas importavam eletrônicos do exterior e punham só a caixa delas no equipamento e punham a marca delas para passar. Eu cheguei a comprar uma calculadora da Sharp, aí um amigo meu que me explicou como fazer. Aí eu comprei, era Sharp. Achava na minha visão que era Sharp. Meu amigo mais esperto que eu falou: isso aqui é da Cássio. Pegou uma moeda e começou a riscar o nome Sharp. Apareceu Cássio embaixo. Puta, você tá brincando? Sério, tô falando sério. Eu peguei a minha, que era igual a dele, raspei e deu Cássio. E quem fazia essa mutretagem aí? Era na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus podia comprar componentes, né? Determinados componentes,
e revender no mercado com a marca deles. Só que aí eles ficaram tão na cara de pau que pintaram o nome em cima. Chegou nesse ponto, porque você não tinha como lidar, né, com essa reserva de informática absurda. Então, outra coisa que fizeram era contrabando. Então, quem queria ter computador bom nos anos 80 tinha que importar, tudo via contrabando. Um pai de um colega meu que era engenheiro importou um Macintosh, mas contrabando. Lógico. Não tinha no Brasil. Fechou o mercado de contrabando. E na calculadoras era na cara dura. A Sharp pintava em cima do nome da casa. O que acontece hoje, 2023, que agora vai mudar, né? Na Argentina. $1 vale 350 pesos no câmbio oficial, que não vale para absolutamente nada. Você troca na rua a 1.000. O cara fica câmbio, você vai lá e troca. Isso é proibido, porque lá tem cepo cambiário, né? Você não pode comprar a partir de tantos dólares por mês. Tá bom, então vai na esquininha lá e compra, tá tudo bem. E depois o Brasil, o câmbio não era livre, não. O câmbio você tinha 2 câmbios, você tinha 3 câmbios, na realidade. O comercial, né? Até hoje, que é o do comércio, mas isso era só para a indústria. Para comércio e para importação e exportação. Você tinha o turismo, mas o turismo tinha que ser justificado. Você tinha que provar que ia viajar e não tinha cartão de crédito internacional, hein? Você tinha que levar os traveler checks. Imagina a limitação que era para você viajar. Mas isso durou até pouco tempo, né? Nos jornais aparecia lá, câmbio turismo, câmbio... Então você tinha o terceiro câmbio, que era o black. Paralelo. Aí você tinha a figura dos doleiros. Então, por exemplo, o cara investiu, queria se proteger em moeda forte. Não tinha. Por exemplo, era proibido você abrir conta internacional no Brasil. Ou você viajava e abria lá, ou você comprava o dólar no black. Que bizarro. Porque o turismo você tinha que justificar em viagem. Se fosse viajar, você tinha que levar o traveler check, porque o cartão de crédito internacional era proibido no Brasil. Puta que pariu. Aí eu pergunto, um dos lugares mais estatizados do mundo ocidental foi o Brasil. 50% do PIB. Do PIB. Importação proibida em várias áreas. Limitação de câmbio. Censura. Estado gigante. Eu pergunto, isso aqui impostos altos. Impostos altíssimos. O Fernando ainda piorou os impostos, né? Agora o Lula vai piorar mais. Mas em relação sem comparar em relação ao passado, os 21 anos de governo militar foram muito mais estatizantes, com muito mais imposto que os 10 anos antes de que ele surgiu. Ou seja, quando os militares saíram em 85, o Brasil era um país comunista, só que ninguém sabia que era. Estava com todas as notas disso. E depois, aí fala, não, mas você está falando bobagem, que os militares perseguiram comunistas. Mas qual comunista que eles perseguiram? Comunistas clássicos, da guerrilha. Políticos declaradamente comunistas. Eu pergunto, os militares perseguiram a esquerda gramsciana, a esquerda da cultura, a esquerda da escola de Frankfurt? Não. Elas cresceram durante o governo militar? Cresceram totalmente. As escolas foram tomadas de professores comunistas. As editoras, né, a maior editora do Brasil, não lembro o nome dela, era totalmente comunista. As novelas eram comunistas. Como é que ele chama? O Dias Gomes era militante de história do Partido Comunista. E foi o maior... Ele e a esposa, né? Janete Claire, foram os maiores criadores de novela do Brasil. Os colégios, universidades... Colégios todos comunistas. Igreja editoras, também? A igreja sofreu a influência da teologia da libertação, que é totalmente comunista. Então, quer dizer, os militares perseguiram a esquerda clássica só. A esquerda maoísta, a esquerda da guerrilha. A esquerda que realmente funciona e que corrompe a sociedade, que é cultural, eles não fizeram nada. Que funciona não com resultado prático, não, né? Que é essa esquerda aí que a gente conhece da televisão, disso eles não fizeram nada. E pior, usando essa violência besta do DOPS, do DOI-CODE, eles transformaram os comunistas em mártires, né? Esse é o grande ponto também, hein? Eles se transformaram em mártires, que tem muito a ver, na minha opinião, como você tem um vitimismo do pessoal da esquerda que vem incrustado dentro deles ali a vida inteira. E essa cultura do vitimismo que faz com que você, em empresas, produza menos, que você tenha pessoas que são frágeis hoje em dia, que não conseguem encarar a realidade, que precisam de um papai protetor, e esse papai protetor, óbvio que os burocratas aparecem sendo o Estado esse protetor, que para isso eles precisam se financiar com impostos mais altos, um endividamento maior, e você chega no teu oponente, que é o que você falou no começo, para você criar a figura do opositor, e aí você fala, deixa que eu te protejo, né? Exatamente. E aí chegamos na Constituinte,
O Roberto Campos, você não gosta. Não, depois do Geisel teve ainda o Figueiredo. O Figueiredo pegou uma bucha, né? Nossa. A bomba estourando, inflação alta, não foi isso? Porque o Brasil sofreu com o primeiro choque do petróleo, mas o Brasil tinha ainda uma inércia de crescimento. Foi em 73 o primeiro choque. 73 o primeiro choque. Mas ainda tinha uma inércia, né? O Brasil estava crescendo, uma construção civil muito forte, principalmente em São Paulo, né? Conversando pelo Estado, como você falou. Então é aquele ciclo econômico que demora a bomba para chegar, como agora. O Médici era muito popular entre as pessoas. Por quê? Porque tinha quase pleno emprego no Brasil. Claro. Mas era uma conta que ia pagar depois, né? Então, aqui em São Paulo, o pessoal vinha do Nordeste que aqui era pleno emprego, né? Mas a conta veio depois. E quem foi pagar a conta vai ser o Figueiredo. Aí veio o segundo choque do petróleo 7,9, aí o Brasil não aguentou. Sim. Entrou numa crise violenta. O Brasil chegou a ter a maior dívida externa do mundo. Impagável. Paul Volcker, que era o presidente do Banco Central americano, subiu a taxa de juros para quase 20% nos Estados Unidos. E grande parte da dívida, como você falou, que tinha sido contraída lá desde Juscelino Kubitschek em dólar e em todo o governo militar, com os juros altos americanos, a dívida brasileira em dólar explodiu. E aí o Brasil declarou moratória junto com o México nos anos 80 e tal, né? Não tinha como o Brasil pagar. Aí o Brasil entrou numa crise, teve vários anos de recessão, um crescimento negativo do PIB, né? Muito movimento sindical, que foi o tempo do aparecimento aí do Lula. Então, 6 anos do Figueiredo, 7,9, 8,5 foram anos de crise econômica, crise política e aumento exponencial da violência, né? Para você ter uma ideia, São Paulo era muito mais seguro que Nova York nos anos 70. Aí nos anos 80 a coisa começou a inverter. E hoje tá um caos essa cidade, hein? Tá um caos. Você imagina só, São Paulo era seguro. Para você ter uma ideia, nos anos 60, um banco transportava dinheiro para o outro, para filial em Kombi. Não tinha carro forte no Brasil. Nossa Senhora. Aí teve um crime. Que triste, né? Cara. No final dos anos 60 teve um crime que teve um assassinato de um motorista de Kombi que estava levando o dinheiro. Aí falaram, foi a fase do ponto de virada. Não, vão ter que ter carro forte e tal. Mas chegou a ser isso o Brasil. O Brasil chegou a ser seguro. São Paulo, a primeira escalada da violência foi o Rio de Janeiro. Janeiro começou a aumentar muito, aí passou para São Paulo, né? A violência, e depois espalhou para o resto do Brasil. Mas até os anos 70, São Paulo era mais seguro que Nova York. Que teve o dedo do Brizola também nisso, no Rio de Janeiro. O Brizola destruiu o Rio de Janeiro, né? Você conversa com os cariocas mais velhos, eles brincavam no morro. Conversei com um carioca da antiga, que hoje tem mais de 80 anos. Ele falava assim, a minha infância lá no Leme, ou Copacabana, não lembro onde era, Copacabana, era subir os morros. Impressionante, cara. Ele falava que quando ele ia com o pai dele, às vezes, passar em São Conrado, e aí de São Conrado para Tijuca, tem um caminho que passa pela Rocinha. Quem for carioca, eu falei bobagem, pode me corrigir. É chamado Estrada da Rocinha, uma coisa. Ele falou que andava com o pai dele na Rocinha, tranquilo. Sem perigo nenhum. Que triste, meu. Que triste. E aí foi ele que não deixou também a polícia entrar, não foi nos morros? Porque é a mesma mentalidade do... É o que eu ia falar. Chegou Supremo agora a mentalidade do Supremo, igualzinho. Então veja como... Por isso que eu mencionei até o livro lá atrás, como as histórias se repetem. E como é importante entender a história, cara. Entender o que são esses aspectos. O pessoal acha que o Brasil sempre foi muito violento? Não. Quando teve nos anos 30 o crime do... O restaurante chinês em São Paulo foi um escândalo. Nossa, teve um massacre. Morreram, acho que 5 pessoas. Foi o maior crime da história de São Paulo. Até aquela data. Quer dizer, quando morre 5 pessoas assim no lugar. Hoje você vê tragédia de 5 a rodo, né? Então o Brasil não era um lugar inseguro. Era um lugar seguro. E essa mudança deu nos anos 70 no Rio e anos 80 em São Paulo. O governo Figueiredo foi um governo de muita crise, ele pegou um abacaxi, uma bucha tremenda. O Figueiredo não foi corrupto. Quem escolheu o Figueiredo para ser o próximo? O Geisel. O próprio Geisel. O Geisel escolheu. Porque lá eles apontavam, né? O Médici apontou o Geisel apontou o Figueiredo. Foi sucedendo, né? E aí então surgiu um movimento sindicalista, uma crise violenta, e aí quando o Figueiredo sai, quis fazer o sucessor dele, que seria ou o Andreasa ou o Paulo Maluf, não conseguiu, ganhou o Tancredo Neves, né, que morreu antes de assumir. Né? Que aí já teve um não respeito à Constituição de novo, né? Ou não? Teve Porque uma por que o Sarney assumiu? Não tinha que ser ele, né? Não tinha que ser ele. Fizeram uma trapaça
O Tancredo Neves seria o Maluf assumir como vice? Não, ia ter, eu não lembro mais, ia ter que ser o Congresso, né, ter nova eleição, não lembro mais. Envolveu uma conspiração ligada a um general que eu esqueci o nome, Ulisses Guimarães, e aí fizeram esse arranjo aí. Eu acho que ia ter que ter outra eleição, se não me engano, ou ia passar para o presidente do Congresso, agora me fugiu o nome. E aí deram um acerto lá e ficou por isso mesmo. O Tancredo Neves, ele era muito hábil, né, era muito esperto. Ele tem algumas falas inteligentes, né? Ele já, naquela época, já tinha telefone grampeado. Então ele falava que telefone serve para você marcar uma reunião com a pessoa errada, na hora errada, no lugar errado. Ou seja, para não ter, você não fala nada no telefone. No telefone você não faz nada, nem para marcar encontro. Quem falou isso? Tancredo Neves. Tancredo é muito bom. Tancredo também era uma boa. Quando falava assim, perguntaram para ele, né, Tancredo, a gente tem que saber escolher os amigos. Ele falou, mas o mais importante é a gente saber escolher os inimigos. Muito boa ele era esperto. E aí ele vindo essa transição difícil, ele se aproximou dos generais. Fez amizade com um, fez amizade com o outro, já falou que ia nomear um outro para... Porque tinha uma linha dura que queria retomar o poder, quando viram que eles iam perder a eleição. E eu queria deixar claro esse ponto, volta lá no começo que a gente falou da compreensão da história, porque depois desse ponto que você falou, que aí o Sarney assumiu, a gente continua tomando decisões, ou ele continua tomando decisões, que tem muito a ver com as ideias que o pessoal da extrema esquerda posta hoje textualmente defendendo. Por exemplo, a gente trocou de moeda várias vezes. Imposição de preço teto. Impressão de dinheiro. Quem não lembra, durante a pandemia, que o Lula falou, ele postou isso no Twitter dele, eu tenho esse print, falando que imprimir dinheiro não leva à inflação. Ora, estuda um pouco, sei que ele estudou até sei lá qual, quarta série, não sabe nem ler esse cidadão, mas estudar um pouco de história mostra que a impressão de dinheiro em qualquer lugar do mundo leva a um processo hiperinflacionário. Qualquer lugar do mundo fez isso. Só que não é em 6 meses, não são em 6 meses, é num processo de tempo. Então, e o Sarney fez isso, trocamos de moeda, cortava o zero, muda de nome, ou seja, continuamos, tabelamento de preços com os fiscais do Sarney que prendiam donos de supermercado se ele subisse o preço acima do que era permitido por lei. Ou seja, foi uma catástrofe econômica amparada por ideias que a esquerda de hoje defende. Né? Você tocou num ponto bom, que por que o Brasil sobreviveu tanto com inflação? Por causa da correção monetária, lembra da correção monetária? Sim. Que a correção monetária supostamente é uma ideia genial para combater os efeitos da inflação. Que são os gatilhos, né? E aí vai tudo, sobe salário, sobe preço. Só que ela alimenta a inflação, né? Óbvio. Ela fica, então, aquele doente que está no coma. Não melhora, mas também não piora, né? Claro. Foi criação do Roberto Campos, né? Mas uma criação infeliz, né? Ah, foi do Roberto Campos? Foi dele ou foi do... Porque o Roberto Campos defende ideias liberais ali desde... Melhorou, né? Ele não era tão liberal assim. Não conheço o histórico todo. Melhorou depois, né? Ou foi dele ou foi do Simon. Você não lembra qual dos dois teve essa ideia. Mas isso é uma pressão no salário, isso é uma pressão inflacionária para o país como um todo, né? E também para o aumento do endividamento. Porque quando ele corrige salários, ele tem que pagar mais pensão, né? Ele tem que pagar o sobe e tudo, e obviamente o Estado Bom, o Brasil quebrou. Nos anos 80 declarou moratória e quebrou. O Brasil ficou pagando essa moratória com juros altos e spread durante muito tempo. Durante muito tempo. E aí eu acho que ficou claro aqui essas ideias que tem muito mais alinhamento ao espectro da esquerda do que ao espectro da direita, que, de novo, aqui não fazer concordar com ideia A ou B. A ideia é simplesmente entender. As ideias que foram pautadas durante o regime militar e pós isso, na minha opinião, como a gente estava falando antes, são ideias de esquerda. Totalmente. São ideias totalmente de esquerda. E no governo do Fernando Henrique, você teve um pouco de direita, como a gente estava falando antes aqui do Collor, mas foi ele que abriu o mercado para importação, né? Que ele falou até aquela frase que no Brasil os carros só tinham carroças, não era isso? Isso. Ele abriu, então, lembrando que a Constituinte foi totalmente de esquerda, né? Aquilo lá é um horror. Que ela sofreu mais de 30 emendas, mas é totalmente socialista, né? Que é a vigente até hoje. Então teve que fazer um monte de reforma, quebrar o monopólio da Petrobras com emenda, vai isso. E aí nós tivemos, então, a onda de privatização que liga Collor e Fernando Henrique, e Itamar, né? Que fizeram, então, a onda e teve o plano... real durante o governo do Itamar Franco, que corrigiu, né, os problemas do Brasil.
Pelo menos na área fiscal, né? Que teve principalmente aquele tripé econômico, que são câmbio flutuante, meta de superávit, meta de inflação, que na minha opinião foi um dos pontos principais, com todas as críticas que eu tenho e divergências que eu tenho ao Fernando Henrique, mas que ele foi extremamente importante na mínima estabilização da moeda, porque não sei se você sabe, desde 1º de julho de 94 até hoje, o real perdeu 90% do seu valor, né? Então, mas de qualquer maneira, é uma estabilização... Melhorou muito, que você for ver nos outros 30 anos para trás? Não, a gente tem uma estabilidade econômica. A gente passou a ter uma mínima estabilidade econômica. Países, né? Não tem nem comparação. E eu acho que isso é importante porque ele fechou várias torneiras que eram abertas de impressão de dinheiro e para financiar o gasto público, que é o que vive a Argentina até hoje. Então eu acho que tem um mérito muito grande. Eu acho que é o mérito do governo dele. E também teve outros também. Da Vale, né? Foi da Vale, dos Minas, do telefone Telebrás. aqui, Telebrás. De tudo. Os Minas foi dele também. Quebrou o monopólio da Petrobras, foi com ele. E ele também fez uma coisa boa, que era pressionar os estados para se virar, né? Ele ia ter um nome técnico me fugiu, que é parar de socorrer os estados. Então pressionou os estados a privatizar. O estado de São Paulo foi obrigado a privatizar a Cosipa, que estava falida, e tudo quanto é estatal. E aí teve aquele caso do Banespa, que eu comentei lá no começo, né? Mas ele aparece de volta no cenário em 2022, quando ele passa a ser... nos anos 90, se vocês virem os debates entre os dois, entre Lula e o Fernando Henrique, são debates, né, apontando o dedo na cara do outro, se xingando, ao longo da história, xingando ele, mostrando o governo de corrupção que foi o PT. Mas, em 2022... eis que Geraldo Alckmin resolve voltar junto com ele à cena do crime e Fernando Henrique apoiando aquilo que ele mais criticava ao longo da sua história, e o Teatro das Tesouras está exposto a todo mundo, né? Só uma observação que eu esqueci de falar: essa onda estatizante, principalmente nos anos 70, no Brasil, foi mundial, hein? Onda burocrática estatizante de altos impostos. A Inglaterra chegou a ter imposto de renda de 75%. Puta que pariu, 75%? 75%. E lá na Inglaterra os sindicatos dominavam, a Inglaterra estava quase um horror, né? Então, nos Estados Unidos tinha preço tabelado de gasolina, alto imposto, muita regulamentação. Então, isso foi uma coisa mundial. Na Argentina também, o Estado argentino também era altamente estatizado, Peru também, então, o México também. Então foi uma onda mundial, não foi só do Brasil, né? E a onda dos anos 90 foi uma onda de privatização. Brasil, Argentina, México, Peru, Chile, tudo. O Chile foi exceção. O Chile já tinha uma mentalidade mais aberta desde os anos 70. O Chile talvez tenha sido uma exceção mundial, aliás, de abertura de mercado. Mas os anos 70 foi totalmente fechado. A Europa fechada, a França fechada, a Alemanha fechado. Tudo fechado. Você tem que voltar no tempo e entender a compreensão daquele momento, né? Eu foi agora... Eu falei quando eu estava gravando com você que eu cheguei lá na Venezuela agora em março e queria entender a cabeça esquerda-direita do pessoal quando eu percebi que eu tô fora do tempo lá. Não se chegou nessa discussão ainda. Eles querem voltar a ter comida, é diferente. Lá eles estão com um problema muito mais sério e imediato. Exato, né? Então você tem que entender aquele momento. E já que você falou, Marcelo, para a gente já ir caminhando aqui para o final, já que você falou sobre esse ciclo, nos anos 70 era isso, nos anos 90 foi uma onda mais privatizante. Como profundo conhecedor de história, desses movimentos pendulares, que eu concordo 100% com você, a gente às vezes puxa a corda demais, como está puxando demais a corda agora, inventando 150 gêneros, inventando sei lá o quê, não sei o quê. Tá puxando demais a corda para um lado e que daqui a pouco, na minha opinião, o movimento pendular ele cobra esse preço. Como você enxerga o mundo daqui para frente no meio desse mundo, na minha opinião, complicado e triste que a gente está vivendo, sob o ponto de vista social, econômico, moral, ético? Nesse movimento pendular, nesses ciclos que você falou, comparou 70, 90, como é que você vê isso daqui, sei lá, 20, 30 anos? Te colocando difícil, numa dificuldade, mas aí é puro achismo. É achismo e chutômetro. Exato, deixamos claro. Nós estamos numa época extremamente perigosa, né? Porque é verdade que existe mundo pendular que vai e volta, mas esse mundo pendular pode, para voltar, ter guerra, né? Então, o movimento pendular na Alemanha terminou com guerra, né? Em outros locais também. Então, nós vemos que de 2012 para cá, o mundo está caminhando nessa agenda woke,
nesse negócio de lacração, nessa militância ostensiva de veículos de comunicação, de filme, televisão, numa postura muito mais agressiva, né, do que se via há 20 anos atrás. Isso aí tá um perigo enorme, né? Tá um perigo enorme. Tá demais, mas eu vou te dar um exemplo e aí eu peço essa tua opinião. Eu estava falando esses dias de uma placa que eu vi numa empresa, não vou dar o nome, em que estava escrito ali as linguagens neutras, aquela coisa toda e tudo mais no banheiro, essas merdas, assim, abertamente, essas merda que assim, não dá para pensar em defender esse tipo de coisa. Mas, vamos lá. Eu acho que se fosse feita uma votação às escuras, 98%, 99% das pessoas são contra. Ah, sim. Só que o que eu acho? Que a pequeníssima minoria coloca as pessoas numa condição em que eles não têm coragem de se posicionar contra, e aí o barulho de uma minoria ínfima, minoria, fala mais alto. E aí você parece que esse movimento é maior do que ele efetivamente é. Até que ponto as pessoas aguentam? E aí essa é talvez minha pergunta final. Até que ponto as pessoas aguentam? Eu já não aguento nunca mais, nunca aguentei, não faço questão de não aguentar. Até que ponto essas pessoas não aguentam, vão aguentar ficar caladas? Quando eu falo que eu não aguento é me calar, mas quando as pessoas não aguentam, vão aguentar esse tipo de coisa, aceitar ideias que você não concorda entrando dentro da tua casa, entendeu? Então, eu não tenho essa resposta. Mas esse ponto é muito interessante. Você imagina uma empresa ou mesmo um pequeno comércio. Se ele não adota determinadas condutas da esquerda, ele teme perder clientes por uma pressão. Mas ele não teme perder os clientes conservadores. Esse é o meu ponto, que eu fico indignado com isso. Se a partir do momento que o comércio e outras pessoas influentes assim começarem a ver que eles estão perdendo muito para os conservadores, aí pode ser que esteja uma coisa. Que as empresas, elas adotam a agenda woke com medo de perder renda. Claro. Porque o conservador acaba comprando um produto. Sim. Agora a esquerda não. Então, nós temos um... Talvez tenhamos uma esperança. A Bud Light caiu 93% das suas vendas depois que postou lá, fez a propaganda com o trans. Felipe Neto perdeu os patrocínios. Lembra o negócio do Bradesco da carne? Não. Que o Bradesco pegou lá uns tontos para fazer uma propaganda, defendendo um dia sem carne. Aí teve protesto de frigorífico no Centro-Oeste, que é acabar com as contas no Bradesco, eles mudaram. Tirou. Não, tirou, acabou e tal. Olha lá, então, isso é importante. O filme da Xuxa saiu de cartaz em 10 dias com o maior fracasso. Aquele Lázaro Ramos foi num podcast qualquer aí, falando que quem não votou no PT nessa eleição, que eram pessoas do mal, esse tipo de coisa, reclamando que o filme dele também não teve pessoas indo ao cinema. Lulu Santos com show boicotado. Então, eu acho que o movimento pendular, ele começa a aparecer. Ele começa a aparecer e leva para o outro lado. Vamos esperar que isso aí seja sem violência. Claro, agora, uma sem violência por livre iniciativa do mercado. Claro, Olha, eu não quero ir no show, eu não vou. Eu tomei a decisão e ponto final. Aí cai a ficha do povo. Exato. Eu pergunto, o que um banco tem a ver com o que a pessoa vai comer ou deixar de comer? Absolutamente nada. É alguém lá do marketing falou assim, vamos pôr essa agenda que a gente vai ficar bem com um e não vamos perder com o outro. A partir do momento que eles pendem, aí tem que ser neutro. O banco tem que focar no que ele faz melhor e não ficar vendendo ideologia para os outros. É isso. Tem uma influenciadora grande que fala assim, antes de tudo, atenção à sua equipe de marketing e sua equipe de RH. Mas a gente sabe que a agenda woke entrou nas empresas. Esse Por isso? É o perigo. E aí a rentabilidade delas vai diminuir. Pendular, não sabe onde vai dar, né? Marcelão, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi ótimo, de verdade. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado acho que foi um baita bate-papo construtivo. Espero que tenha agregado valor a muito. Pelo menos fazer pensar. É o que a gente falou. Para o momento que a gente está, não é concordar ou discordar, é fazer pensar. E depois, vão ler os livros, né? Eu sempre recomendo as fontes. Lê o livro Ideais Extraídos, vai ter depois aí outros livros indicados. Aí cada um chega à sua conclusão. É isso. Obrigado. Bom, eu que agradeço. Aquilo de sempre. Compartilhe, comente, ative o sininho. Voltamos na semana que vem. Muito obrigado e até o próximo.